Boa tarde, hoje é dia 18 de fevereiro de 2022, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles, o Elias, a Valentina, a Nicole e a Daiane, a Maísa e a Ana Cláudia. Os demais alunos, por algum motivo ou outro, não estão presentes hoje, porém essa aula é gravada e postada no YouTube para que os demais alunos possam posteriormente assistir e colocar as suas atividades em dia e compensar as suas ausências. Se você assiste pelo YouTube e não é inscrito no nosso canal ainda, nosso canal é youtube.com/Ricardo Henck. Se inscreva no nosso canal. Se gosta da aula, já deixa o like e comenta aí da onde você é e qual é o seu nome, para a gente poder mandar um salve aqui para vocês nas aulas futuras. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1, material fornecido pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos fazer a parte 2 da sequência de atividades 1. Vamos dar início então. Quais são as habilidades que nós estamos estudando? A habilidade EF05MA03, que é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, que seria menores ou maiores do que o inteiro, né? Associando-as ao resultado de uma divisão. Lembra que eu falei ontem? Toda fração é uma divisão. Foi para vocês que eu falei ou foi para o 7º ano? Acho que foi para o 7º ano. Foi para vocês? Toda fração é uma divisão. Guarde isso na cabeça de vocês. Toda fração é uma divisão. Ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. EF05MA04A, que é identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes, onde nós vimos frações equivalentes. EF05MA04B, que é produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Habilidade EF05MA05, que é comparar e ordenar números racionais positivos e representações fracionária e decimal, realizando-as a pontos na reta numérica. Objetos de conhecimento: representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica, comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária, utilizando a noção de equivalência. Agora sim, lá na página 104, sequência de atividades 1, hoje é a parte 2. A parte 2 é formada pelas aulas 3 e 4, com o tema as diferentes representações de um número racional. Objetivo das aulas: identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, comparar e ordenar números racionais positivos. Então, antes de eu fazer a correção, eu vou apertar pausa aqui só um minutinho para conferir os alunos que fizeram em casa. Vamos dar início então à correção da lição, que era a lição de casa, hein? Depois eu vou passar a lição de casa para terça-feira que vem. Tem mais tempo, mas não pode esquecer. Durante um passeio ao zoológico, a professora Sônia observou que a turma dividiu os doces que levaram de lanche.
e na sala de aula propôs uma atividade para que os estudantes identificassem e pudessem diferenciar escritas nas representações fracionária e decimal. Resolva as questões propostas pela professora. Primeira pergunta lá. A professora Sônia entregou aos estudantes uma folha de papel sulfite com diferentes divisões desenhadas e pediu que eles pintassem a metade da folha. Observe como ficaram as atividades desses estudantes. Olha lá o do Alan como que ficou. Ele pintou a metade ou não? Sim. Pintou. E o do Renan, ele pintou a metade? Sim ou não? Certeza? Tinha 4 pedaços, ele pintou 2. Ele pintou a metade? Pintou. E a Helena? Tinha 8 pedaços, ela pintou quantos? 4. Pintou a metade. Agora vem a primeira pergunta aí. Escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha de sulfite. Como é a fração do Alan? Fração tem um tracinho aqui. Alguém sabe me dizer? A parte de baixo do Alan é quantos? Oi? 2 por quê? Porque o inteiro dele foi dividido em quantas partes? Em 2. As 2 responderam. Eu vou perguntar para outro aluno depois. Então presta atenção para vocês acertarem depois. Então as 2 acertaram, né? A Nicole e a Ana Cláudia acertaram que é 2 porque a folha do Alan estava dividida em 2 partes. E a parte de cima? 1 por quê? Porque quantas partes ele pintou? 1. Muito bem. Então o Alan é 1 sobre 2. A gente lê meio. Agora, Elias. O do Renan. A parte de baixo do Renan é quantos, Elias? Por que 2, Elias? Olha quantas partes foi dividida do Renan. Ah, então não é 2. Quanto que é a parte de baixo dele? 4, porque foi dividido em 4 partes. E a parte de cima, Elias? 2 por quê? Foi pintada quantas partes? 2, muito bem. Valentina, a da Helena, a parte toda, que é a parte de baixo, foi dividida em quantas partes? 8, muito bem, Valentina. E a parte de cima? 4, porque foi pintada? 4, entendeu, mas eu não perguntei para você porque você não veio na aula de ontem, tá bom? Não fique triste de eu não ter perguntado para você. É que é para você já ir se interagindo, certo? Muito bem, vocês todos acertaram, me ajudando a acertar também. E essas frações, qual é a maior? Nenhuma, né? São frações o quê? Equivalentes. No nosso português mais simples, são frações iguais. Tudo é a mesma coisa. Só que são representadas de maneiras diferentes. Só que elas são equivalentes. Então a gente está conhecendo umas palavras bonitas, né, na matemática. Quando você fala desse, fulano joga, vamos supor, quando 2 times tem jogadores que jogam com o mesmo potencial, a gente fala desse, aquelas 2 times são equivalentes. Quer dizer que os 2 times têm a mesma força para jogar bola, tá? Olha lá, subindo a resposta lá, meio. Como que eu leio esse aqui? 2 quartos. E 2 quartos é a mesma coisa aqui? Meio. É a mesma coisa que metade, né? E esse daqui como que eu leio? 4 oitavos. Que é a mesma coisa aqui? Meio. Metade. Muito bem. Próximo. B. O que você observa em relação às partes pintadas em cada folha? O que vocês observaram na parte pintada? Elas representam o que na folha? Metade, é o meio. Muito bem. Todos têm a mesma fração irredutível, ou seja, que é meio.
Sendo assim, meio, 2/4 e 4/8 são equivalentes. Se você respondeu aí na folha que todos são meio, tá certo, tá? Se você respondeu isso na apostila de vocês, está certinho, tá bom? Próxima pergunta, qual é? No desenho abaixo, represente outra forma de fazer a divisão e depois pinte a mesma parte da folha que os estudantes da professora Sônia. Então pode ter mais de uma maneira aí, né? Cada um pode fazer de um jeito diferente. Eu não vi ali como que vocês fizeram, se vocês chegaram a fazer isso aí, tá? Mas vou dar um exemplo aqui. Eu vou dividir ao meio aqui. Quer ver? Eu vou dividir em duas partes também. Eu vou dividir em duas partes de uma maneira diferente, ó. Dividir ao meio ou não? Eu dividi em duas partes iguais? São iguais as duas partes? Sim. É. Se você cortar e virar, ela vai dar dois triângulos certinho, dois iguais, certo? Olha lá. Mas aqui agora eu vou mostrar um outro jeito. E se eu dividir ela em 6 partes, vai dar certo? Foi assim? Que legal. Assim dá certo também? Como que fica essa fração aqui? O todo foi dividido em quantas partes? Quantos? Não, o todo foi dividido em quantas partes iguais? 6. E quantas partes eu tenho que pegar para ser a metade? 3. Vamos pintar então. Ó como eu sou bom para pintar. Quer ver? Ó, 1, 2, 3 e... Viu? Sou ninja para pintar. Então ali tá... Como que eu leio essa fração? 3 sextos. Que é a mesma coisa aqui? Qual é a fração que eu posso falar aqui? Meio, metade, né? Muito bem, parabéns. Vocês vão fazer o desenho aí já? Quem não tinha feito ainda? Já estou fazendo? Próximo. É na outra página agora, né? 105, desculpe. Página 105. Exercício número 2. Na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E nas outras tiras, represente a fração equivalente a 1/3. Como eu vou fazer uma fração 1/3 aqui? Alguém tem uma ideia? Eu tenho que pegar o inteiro e dividir em quantas partes? Como que se chegaram a essa conclusão? Tá certo. Onde que vocês acharam essa verdadeira informação? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo fala que o inteiro é dividido em quantas partes? 3. Aí o ideal é eu pegar uma régua, descobrir aqui quantos centímetros tem aqui. Vamos supor que ele tinha 9 centímetros. Aí eu vou pôr 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Eu tenho que fazer 3 tamanhos iguais. Como eu não tenho régua aqui, eu não consigo fazer. Vou fazer a olho. Para ser 1/3, quantas partes eu tenho que pintar? Uma. Eu tenho que pegar a primeira ou posso pegar do meio? O mais bonitinho é pegar a primeira, mas eu posso pegar qualquer uma, tá? Desde que eu pegue somente uma. Porque é 1/3. Eu vou pegar a primeira, tá? Representei 1/3, sim ou não? Sim. Como que eu vou fazer fração equivalente agora, então? 1/3. Olha como que eu faço fração equivalente. Eu vou pegar 1/3 de novo, certo? E eu vou pegar cada partinha e vou dividir mais uma vez. Vou dividir mais uma vez em quantas partes agora? Em 2. Ó, vou dividir ao meio. 1 dividir ao meio, 1 dividir ao meio e 1 dividir ao meio. Quantas partes ficou meu inteiro? Quantas partes ficou meu inteiro? 6 partes. Aquele que eu tinha pego, que era isso aqui, ó, ficou pintado quantas partes agora? Antes era uma, e agora? 2. Ficou então quantos? Qual é a minha fração? 2/6 é equivalente a 1/3, sim ou não? Sim, são equivalentes. E agora, como que eu vou fazer? Vou de novo pegar 1/3,
e vou dividir de novo. Eu já dividi por 2, eu posso dividir por outro número agora. Vou dividir por quantos agora? Por 3, pode ser? Vou dividir por 3 partes iguais, cada um. 1, 2, 3. Vou dividir por 3 partes iguais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Faz de conta que está tudo igual. Tá? Porque eu não tenho régua aqui. Essa parte não era a parte que estava pintada? Eu pinto ela de novo. Agora o meu inteiro foi dividido em quantas partes iguais? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu inteiro foi dividido em quantas partes? 9. A minha parte que estava pintada agora tem quantas partes pintadas? 3. Então, qual é a fração equivalente? 3 nonos. Quer dizer que 1/3, 2/6 e 3 nonos são todos equivalentes, são todos iguais. Iguais que a gente fala o resultado, né? Só que são representados de formas diferentes. Certo? Agora eu vou fazer com a minha mão aqui para ficar bem bonitinho. Vocês fazem de conta que vocês acreditam que eu estou fazendo com a minha mão. Olha lá. Pam. Olha que bonito. Viu, Elias? Como eu sou ninja para fazer. Vou passar o dedo agora aqui, ó. Meu dedo, ó. Ó. Viu, Maísa? Que bonito. Ó, agora de novo, ó. Viu? Jiraiya puro. Vocês não conhecem o Jiraiya, né? Vocês conhecem o Jiraiya do Naruto. Da minha época era o Jiraiya ninja. Ele fazia assim com a mão. Ele tinha uma espadona, ele era... Acho que é por isso que eu gostava dele. A roupa dele era vermelha, preto e branco. Era da cor de São Paulo. Já viu? Vamos lá. Olha lá. 1/3, 2/6 e 3 nonos. Certo? Não esquece de pintar, viu, Elias? Tem que dar uma pintada ali no 1/3, 2/3 e 3 nonos. Oi? Se puder fazer certinho com a régua, é melhor. Qualquer coisa, daqui a pouquinho eu volto para vocês observarem, tá bom? Vamos terminar aqui a correção. Próximo exercício. Deixa que daqui a pouquinho ser. 3. Exercício 3. A professora Sônia explicou para a turma que um número racional tem duas representações. A forma fracionária e a forma decimal, sendo que a representação racional demonstra a parte de um todo que foi dividido em partes iguais, que seria a fração. E a representação decimal expressa o quociente. O quociente é o resultado de uma divisão, tá bom? Quando falava assim, qual é o quociente do 15 e do 3? Ai, meu Deus do céu, o que é quociente? É o resultado do 15 dividido por 3, é 5, tá? Então, o quociente entre o numerador, que é a parte de cima da fração, se chama numerador, e o denominador, que é a parte de baixo da fração. São cheios de nomes, nós vamos aprendendo aos poucos. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que escrevessem a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar a calculadora como recurso. Só que nós vamos fazer aqui, ó. Então olha lá, a letra A. Vamos representar em forma de fração. Tá aqui a fração. Numerador e denominador. Denominador é o que vem embaixo. O inteiro foi dividido em quantas partes iguais aqui? 5. O numerador, que é a parte de cima. Então, ó, de baixo é denominador, que é a parte do todo, tá? Que foi dividido. E a parte de cima se chama numerador. Depois vocês acham um lugarzinho para copiar isso aqui. É legal ter isso aqui. A parte de cima, quanto que é? 1. E agora, como que eu acho o decimal? Lembra que ele falou que podia usar a calculadora? Então vamos lá.
É o 1 dividido por... Então vamos usar a calculadora? 1 dividido por 5 dá quantos? Quer ver vocês fazerem de cabeça? Sim. Quer ver vocês fazerem de cabeça? R$1 dividido por 5 pessoas. Pensa aí, R$1 dividido por 5 pessoas. Ou 100 centavos dividido por 5 pessoas. Quantos centavos vai ganhar cada pessoa? Sim, nada. Não. R$1 dividido por 2 pessoas dá 50 centavos cada pessoa. R$1 dividido... Quase. Vamos apertar igual. 20 centavos. Então 0,2. Então 1 dividido por 5 dá 0,2. Ah, mas não é 20 centavos? Ué, 0,2, 0,20 é a mesma coisa. Então ou é 0,2 decimal ou 0,20 centésimos, que é a mesma coisa. A fração desse outro aqui. A parte de baixo, que é o denominador, foi feita quantos cortes no inteiro aqui? Quantas partes iguais? Na apostila é mais fácil de contar. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10 mesmo. Quantas partes iguais foram pegas? 2. Então na calculadora vai ser 2 dividido por 10. Quantos que deu? Ah, mesma coisa? Pode isso? Pode. 0,2 ou 0,20. E agora? Quanto que foi dividido essa parte aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. A parte de baixo é 15. E a parte de cima? 3. 3 dividido por 15. Quantos que vocês acham que vai dar? 0,2 de novo. Por que deu toda a mesma resposta? Porque são frações equivalentes. Eles têm o mesmo valor decimal. Tá bom? Professor? Oi? Eu tinha feito só as frações decimal. Não tinha entendido ainda, mas agora você aprendeu. Legal. Toda fração é uma divisão. O de cima dividido pelo de baixo. Bom, guarde isso. De cima dividido pelo de baixo. Quando estiver fazendo prova, não tem importância. Faz com a mão lá. De cima dividido pelo de baixo. Só não fala alto, que senão eles vão achar que você é louco. Tô brincando. Então vamos lá. Olha lá as respostas, né? Do jeito que a gente já colocou, só que essa letra tá mais bonitinha. O que você observa em relação das partes pintadas em cada figura? Representam a mesma quantidade, ou seja, são equivalentes. Eu falo parandinho assim, mas é tudo junto a palavra, tá? É equivalentes. É o que eu falo, eu tenho costume de falar e vocês completam, né? Vocês já perceberam isso, né? Próxima página. Página 106. No quadro abaixo estão escritos alguns números racionais. Localize os números na reta numérica e em seguida respondam as questões. Lembre-se, para representar uma fração na reta numérica, encontre o quociente. O que é quociente mesmo? Resultado de uma conta do quê? De divisão. É o quociente, é o resultado da divisão do numerador da parte de cima pela parte de, que tem o nome de denominador. Para isso, faça a divisão do numerador pelo denominador. Ai, professor, será que eu vou lembrar disso? Ó, pega a apostila de vocês, faz isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Faz assim, ó. Setinha aqui em cima. Escreve em cima. Numerador. Embaixo você faz uma setinha e escreve denominador. Quando eu tinha a idade de vocês, eu precisaria memorizar esse negócio aqui. E eu ficava inventando historinha na minha cabeça. Já contei para vocês que eu invento historinha, né? Então eu pensava assim: primeiro vem o número, embaixo vem depois. Opa! Depois e denominador começa com D, né? Então eu pensei assim: numerador, depois vem o denominador. Numerador, depois vem o denominador. Então eu guardei na minha cabeça que debaixo é o denominador. Debaixo também combina com denominador. Os três começam com D.
denominador, depois debaixo, tá bom? Então, guarda isso. Agora, ó, repare ali, 1 sobre 2 é 1 dividido por 2 dá 0,5. 3 meios, 3 dividido por 2 dá 1,5. Agora é a sua vez. Olha lá, aparece a lousa aí para vocês, não aparece? Aí aparece a régua, não aparece? Ah, agora é a nossa vez. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse número aqui, ó. 12 oitavos. Vamos fazer o 12 dividido por 8. 12 dividido por 8. Na tabuada do 8, quem vezes o 8 chega perto do 12 sem passar? Na tabuada do 8, 1. 1 vezes 8. Se for 2 vezes 8 vai passar, vai dar 16, né? Então 1 vezes 8 vai dar 8. 8, falta quantos para chegar no 12? Ou seja, 12 tira 8. 8. 9, 10, 11, 12. Quantos dedos ficaram na minha mão? 4. Então restou quantos? 4. Tem mais alguém para baixar? Não tem mais ninguém, né? Não. Daí eu coloco uma vírgula aqui. Agora todo o resto vai vir acompanhado do número 0. Quem vezes 8 na tabuada do 8 dá próximo do 40 sem passar? 8 vezes 5. 8 vezes 5 vai dar certinho 40. Certo? 8 vezes 5 dá 40. Quantos que dá? 0 menos 0 dá 0. 4 menos 4 dá 0. Então, o 18, o 12 oitavos dá 1,5. Aonde que está 1,5 na régua? É entre o 1 e o 2? Ó, é aqui que fica 1,5? É aqui. A hora que eu chegar no lugar, vocês me avisam. É aqui. 12,8. Só vou corrigir isso aqui, daí já acaba, tá? Então aqui é o 12,8. 0,8. Onde que fica o 0,8? Aqui fica o 0,5. Então aqui fica o 0,8. 1,8. Aqui é 1, aqui é 1,5, aqui é 1,8. Meio é 0,5, a metade, não é? 0,5 é aqui, ó, metade, certo? 5 meios, metade de 5 é 2,5. Só pensar em dinheiro, metade de 5 reais, 2,50. Onde que está 2,50? Bem na metade, entre o 2 e o 3, não é? Então aqui, ó, 5 meios, é aqui. E o 3,2? Aqui, ó, 3 e um pouquinho mais, 3,2. Certo? Vou subir a resposta com a letra bonitinha para vocês verem. Olha lá. Meio. Só colocarem aí na apostila de vocês. 3 meios. Onde que está o 3 meios? 12 oitavos. Ó, o 3 meios está lá no exemplo. 0,8. 1,8. 5,2 e 3,2. Certo? Aí vem a letra A. Dos números que a professora escreveu no quadro, qual é o menor? Qual é o menor daqui? É esse daqui, não é? O meio. O meio é o menor. E qual é o maior? O 3,2. Certo? Então, maior é o 3,2 e o menor é o meio. E escreva os números em ordem crescente. Já está escrito aqui, ó. Já viram que está escrito aqui em ordem crescente? Então ali estão os números em ordem crescente. Depois eu vou enviar para vocês o link dessa aula, tá bom? Muito obrigado. Ó, lição de casa para terça-feira, da página 107 e 108. Tudo bem? Muito obrigado, bom final de semana para vocês. E se você está assistindo pelo YouTube, gostou da aula, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.